Olá, bem-vindos ao nosso Boa Noite Investidor, hoje sexta-feira, dia 20 de outubro. Como tal, fazemos um resumo de como foi a semana na economia local, do lado político, na economia internacional e também o lado político internacional. E maiores detalhes você pode obter no texto associado a esse vídeo. O período ultrapassado foi bastante tumultuado, complicado para o mercado de risco em todo o mundo por conta de diferentes eventos. Além de sermos aqui afetados pelo segmento internacional, ainda tivemos que conviver com a área política tensa por votação da denúncia do presidente Temer e seus ministros, afastamento do senador e ainda, intrinsecamente ao mercado, o vencimento do índice futuro para o prazo outubro na B3. Isso significa dizer que tivemos grande volatilidade e mudanças de sinais intra e entre pregões. No segmento externo, grande expectativa com o esclarecimento da declaração de independência ou não da Catalunha. O primeiro-ministro Rajoy jogou duro com os separatistas, a justiça espanhola ordenou a prisão de líderes separatistas e o primeiro-ministro ainda cobrou esclarecimentos e marcou uma reunião para o próximo sábado, agora, amanhã, quando pode eventualmente dissolver o parlamento da Catalunha e retirar alguns poderes. Os mercados europeus sentiram bastante esse evento. Da mesma forma, Theresa May, primeira-ministra do Reino Unido, seguiu bastante pressionada e durante a semana tivemos carta aberta de formadores de opinião pedindo o encaminhamento da saída até o ano de 2019 e que comece logo a realizar acordos comerciais bilaterais junto ao OMC. Tivemos ainda Theresa May fazendo declarações tranquilizantes aos imigrantes da União Europeia que quer que eles continuem no país e alguns dados econômicos. A taxa de desemprego do trimestre encerrado em agosto ficou em 4,3%, a inflação medida pelo CPI, índice de preço ao consumidor, subiu 0,30% e acumula no ano alta de 3%. As vendas no varejo, essas caíram fortes, 0,8%, e surgiram já algumas vozes pedindo que o Banco Central inglês, o BOE, aumente a taxa de juros na reunião que ocorre agora no mês de novembro. Na Alemanha, o índice ZIL de expectativas econômicas subiu para 17,6 pontos em outubro e a previsão era que ficasse em 20,4 pontos e Angela Merkel perdeu eleições estaduais na Baixa Saxônia. Indo um pouco para a Ásia, tivemos o início da reunião do Partido Comunista na China, o maior evento anual, onde são feitas previsões sobre a economia, e ainda na China tivemos a divulgação de dados de conjuntura importantes. Por lá, o PIB do terceiro trimestre acelerou para uma alta de 6,8%, as vendas no varejo anualizadas subiram 10,3% na expectativa de setembro e a produção industrial expandindo 6,6% também anualizadas para setembro. No Japão, o primeiro-ministro Shinzo Abe segue forte para as eleições que ocorrem nesse final de semana e pode flexibilizar mais a política monetária, além de manter Kuroda no comando do Banco Central japonês e fazendo maior política de flexibilização e jogando a inflação um pouco mais rápido para a meta de 2%. Os mercados por lá gostaram, a Bolsa de Tóquio emplacou 14 pregões seguidos de alta. Tudo isso ainda foi regado por forte volatilidade das commodities, especialmente minério de ferro, no mercado chinês e o petróleo WTI negociado nos Estados Unidos, mesmo com a OPEP dizendo que oferta e demanda estão se reequilibrando rapidamente. Nos Estados Unidos, Donald Trump disse que deve escolher o presidente do Fed até o próximo dia 3 de novembro, quando ele viaja, e a escolha recai aparentemente sobre três: Taylor, Powell e a própria Janet Yellen, que já ocupa a presidência. O período foi marcado também por declarações de presidentes regionais do Fed, algumas delas bastante dissociadas, divergentes entre eles sobre o aumento da taxa de juros, mas é praticamente certo que até o mês de dezembro o Fed faça mais uma alta da taxa de juros. Um dado importante da economia americana foi a aprovação do orçamento de 2018,
um placar apertado de 51 votos contra 49, mas isso acaba facilitando a implantação da política tributária nova de Donald Trump, com fortes cortes de impostos, como ele mesmo diz. Por lá tivemos o índice de atividade do Fed de Nova York, de outubro, ele subiu para 30,2 pontos, vindo de 24,4 pontos. O índice de atividade industrial de Filadélfia também subiu para 27,9 pontos, bem melhor do que os esperados 21,9 pontos. E a produção industrial do mês de setembro expandiu 0,3%, enquanto preços dos importados cresceram 0,7%. No segmento local, tivemos a volta ao Senado do Aécio Neves, mas com fortes pressões para que deixe a presidência do PSDB. A CCJ aprovou o relatório de Bonifácio de Andrade, isentando o presidente Temer e seus ministros do processo de corrupção, com desdobramentos agora para a plenária no próximo dia 25 de outubro. O que gera mais desconforto ainda é o ruído a respeito do passo atrás no que diz respeito às averiguações de trabalho escravo. Isso tem sido muito criticado e Temer criticado ainda por usar a máquina governamental para se manter no comando da nação. A Polícia Federal fez buscas em endereços do irmão de Gedel Vieira Lima. A nova titular da PGR, Raquel Dodge, também seguiu uma linha de questionamento, fugindo um pouco do que se esperava de uma atitude um pouco mais conciliadora. E durante a semana tivemos boas declarações da área econômica. O ministro Diogo de Oliveira, do Planejamento, deu boas declarações, junto com declarações do presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, e também da secretária Ana Paula, do Tesouro Nacional. O secretário Mansueto de Almeida incorporou a esse coro e todos eles foram unânimes em afirmar a necessidade de reformas para amenizar o calcanhar de Aquiles da economia brasileira, que é a política fiscal, o déficit fiscal. Tivemos ainda a divulgação do saldo da balança comercial. Até a segunda semana do mês de outubro, tínhamos acumulado um superávit de 55,8 bilhões de dólares. O Banco Central, ao longo da semana, divulgou o seu relatório de estabilidade financeira, onde destacamos alguns aspectos. O primeiro deles, a concentração bancária nas duas instituições públicas, Banco do Brasil e Caixa, nas dois bancos privados, Bradesco e Itaú. Tivemos ainda bons dados com relação ao atingimento dos indicadores da Basileia III. O Banco Central também divulgou o IBC-BR, uma prévia do PIB de agosto. Ele caiu 0,38% com ajustes e, contra agosto do ano passado, mostra uma alta de 1,64% sem ajuste. O IBGE também divulgou o IPCA 15, uma prévia da inflação do mês de outubro, inflação subindo para 0,34%, deixando o ano de 2017 com uma inflação de 2,25%, mas essa foi a primeira alta mensal desde agosto do ano de 2016. Com isso, as expectativas para a inflação do ano de 2017 ficam ali entre 3% e 3,1%. Resumo da semana: o índice Bovespa fechou com uma queda na semana de 0,78%, 76.390 pontos. O Dow Jones, ao contrário, teve uma alta de 2 pontos percentuais, recorde para o Dow Jones. Nasdaq com alta de 0,36%, recorde também histórico para o Nasdaq, e o S&P não foi diferente, recorde também. Dólar é por aqui encerrando, cotada a 3,18%. Na semana, uma alta de 1,02%. No último dia, alta de 0,43%. Falando um pouco da perspectiva para a próxima semana, ela se apresenta novamente complicada para a determinação da tendência de curto prazo dos mercados de risco. A expectativa é de mais volatilidade, tanto no segmento local quanto no segmento internacional. No segmento doméstico, vamos ter a votação da denúncia do presidente Temer e de seus ministros na plenária, marcada para o próximo dia 25.
Não se espera nenhuma surpresa, mas se espera um placar um pouco pior do que foi na primeira denúncia. Além disso, o presidente segue muito criticado por usar a estrutura de governo e também pela portaria baixada sobre escravidão no setor rural e também benesses distribuídas, seja em termos de cargos, seja em termos de MP. Também sofre algumas críticas com relação ao processo eleitoral. Apesar disso, o presidente tenta ainda emplacar uma sequência de agenda positiva, mas a área política certamente vai dominar ao longo da próxima semana. Destacamos a necessidade de reformas estruturais que estão, nesse momento, completamente paralisadas, mas torcemos que isso mude após a votação em plenária no dia 25. Já entendemos que uma reforma ainda fraca seria bastante oportuna que fosse feita. No âmbito externo, podemos ter notícias importantes sobre a reunião de final de semana com relação ao Partido Comunista. Ele encerra nesse final de semana. A reunião da Catalunha, que ocorre no sábado, as votações no Japão do partido do Shinzo Abe, que pode se fortalecer, votações em plebiscito de duas regiões importantes da Itália, Vêneto e Lombardia, que são regiões ricas, também com um viés separatista, e o mesmo acontece também com preocupações com relação ao Brexit. É preciso avaliar as pressões sobre a primeira-ministra Theresa May, a saída do Reino Unido da União Europeia, no que tange a prazos, acordos comerciais e indenizações que são requeridas para tal. Tudo isso colocado no liquidificador, somos de opinião que os mercados têm ainda espaço para evoluir em alto, mesmo acontecendo com commodities, as commodities principais. Por aqui, a nossa recomendação é que deveríamos passar os 77.300 pontos e aí firmar um objetivo para buscar a faixa dos 78.800 pontos, um novo recorde para o índice Bovespa. Eram essas as principais considerações. Tenham todos um bom final de semana. Marcamos encontro segunda-feira bem cedo aqui com o nosso Bom Dia Investidor. Até lá, então.